Olá, paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Para mim é uma honra ter você aí comigo, não é? Eu me sinto honrado ter a sua companhia, saber que você está aí até agora, ou esperando a gente, ouvir a mensagem. E hoje eu quero falar para você sobre fé. Exatamente, eu estava aqui desejoso de ter a sua companhia com essa ferramenta tremenda no Facebook. E nem sempre eu vou estar ministrando ao vivo, mas eu senti no meu coração de estar falando a palavra de Deus. Isso mesmo, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus chegando aos seus ouvidos, o próprio Deus te alcançando, o próprio Deus dominando a sua mente quando há meditação e compenetrando no seu coração e tornando você um com Ele. Isso é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus é Deus. Nunca esqueça disso. Não veja a palavra de Deus como um livro comum. E hoje eu quero falar para você sobre fé. Não é? Não esqueça. O poder mais importante que você possui é a fé. O poder mais importante que você possui. A fé é a única coisa que ameaça o diabo. Exatamente. A fé é a única coisa que ameaça o diabo. Por isso que Jesus Cristo ele fez uma grande pergunta. Jesus, ele disse em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé na terra? Olha só, que grande pergunta. Que grande pergunta ele fez. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por que fé na terra? Porque fé é o único ponto de contato, de conexão entre aquilo que Deus é e pode fazer e você. Fé é a ponte que libera aquilo que Deus tem, não é? Na sua vida e transborda para essa terra, para esse mundo. Fé, ela é exatamente isso. Ela faz com que a gente extraia a capacidade de Deus fluindo através de nós. Se você anda então em fé, você anda exatamente liberando aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus é. A fé é uma grande ameaça que você tem na sua mão contra o diabo. Isso mesmo. O diabo é ameaçado cada vez que um homem ou mulher de Deus, eles ousa andar em fé. Exatamente. Por isso que em nome de Jesus, você precisa compreender essa dimensão da fé. Porque fé é a forma que Deus enxerga as coisas. Entenda isso. A forma de Deus ver as coisas é através da fé. Deus, ele vê as coisas. Na verdade, ele é um Deus de fé. Se você for lá na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 11, versículo 22, mas se você ver os versículos anteriores, você vai ver a história da figueira, em que Jesus Cristo, ele vai e diz, vai até a figueira, e a figueira estava frondosa, ela estava bonita, mas ela não tinha fruto. Então, ele disse, nunca mais saia fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ele falou para a figueira. No outro dia, então, Pedro, espantado, viu que a figueira estava morta desde a raiz. E disse, mestre, a figueira que o senhor falou, que o senhor amaldiçoou, ela morreu. E Jesus disse, tenha fé em Deus. Olha só, o que é que tem a ver a figueira morta com ter fé em Deus? Porque você sabe muito bem que se você corta o caule de uma planta, ela não morre. Corta as folhas, ela não morre.
ela só morre se você cortar a raiz, se você acabar com a raiz. E a raiz é exatamente o lugar onde ninguém está vendo. A raiz é o lugar onde você não consegue ver, onde os seus olhos naturais não conseguem captar. E Jesus então estava falando aonde os olhos naturais não conseguiam ver, não conseguiam enxergar. Exatamente, ele olhava e via naquilo que o campo natural não estava mostrando para ele. O campo natural estava mostrando uma coisa e ele estava vendo onde os olhos naturais não conseguiam enxergar. E esse é os olhos da fé. Então Jesus disse, tenha fé em Deus, ou seja, tenha fé do mesmo tipo que Deus tem. Jesus estava dizendo que nós podemos ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. Qual é o tipo de fé que Deus tem? Foi a fé que Jesus demonstrou. E essa fé você pode ver lá em Gênesis, quando ele, logo no início de Gênesis, não é? Você pode olhar para Gênesis lá e você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas no abismo. Havia trevas. A terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então Deus começou a olhar para trevas. O que é trevas? Trevas é o lugar onde você não enxerga. Não é verdade? Trevas é exatamente o lugar que você não vê nada. Escuro, escuridão. E ele conseguiu olhar para aquilo que ele não estava vendo, Deus, e viu luz lá dentro. Deus olhou para aquilo que ele não estava vendo e chamou. E disse que dali ele ia extrair luz. Deus pega o que era sem forma e vazio e viu no que era sem forma e no que era vazio, ele viu um paraíso. Deus viu um paraíso onde os olhos naturais estavam mostrando algo sem forma e algo vazio. Deus viu onde tinha trevas, luz. E é exatamente isso que a gente deve enxergar. Nós temos o mesmo tipo de fé que Deus tem. Se você vê em Romanos 12, versículo 3, ele nos deu uma medida de fé. E ele nos deu uma medida de fé não é para que a gente estagne ali, fique ali, mas que a gente se desenvolva e cresça. Porque à medida que a nossa fé cresce, Deus cresce em nós. O poderio de Deus se desenvolve em nós. Deus fica maior através de nós. Não por aquilo que Ele é, porque Ele é grande em si mesmo, mas Ele se torna maior em nós, não nele, mas em nós. A forma que a gente começa a ver, visualizar as coisas, enxergar as coisas. E Deus via nas trevas luz. Você, meu irmão, minha irmã, talvez você está olhando para as pessoas, para um amigo, para um irmão, para um parente, para alguém do seu trabalho, para uma circunstância. Está olhando para aquela pessoa e você está vendo trevas nela. E se você está vendo trevas é porque você não está olhando com os olhos da fé. Os olhos da fé olham naquilo que parece ser trevas, luz. Aquela pessoa que parece que está no mundo, não é? Aquela pessoa que parece que está perdida, está completamente sem enxergar, está nas trevas. Você só consegue ver trevas ali, não é? Se você olha para isso, você está olhando com os olhos naturais. Se você enxergar com os olhos que Deus enxerga, você vai extrair luz, você vai conseguir ver uma pessoa diferente, nascida de novo. Porque fé vê assim, uma pessoa que estava sem forma, uma pessoa que estava vazia. Deus conseguiu, se você olhar assim, um lugar que estava sem forma e vazio, se você conseguir olhar para uma pessoa sem forma e vazio e ver o jardim, ver um paraíso, você está andando na visão da fé. Se você for comigo, veja, se você for comigo lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, não é? E chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Veja, falando de Abraão, que Abraão creu em Deus, não é? Que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus olha para as coisas que não é, como se já fosse. Deus chama o que não é, como se fosse. Deus chama o que é, o que não é, como se fosse. Não é algo maravilhoso? Você tem a mesma visão, o mesmo ingrediente, a mesma substância divina. Porque quando você vive fé, você começa a fazer uma ponte, como eu disse, que passa o poderio de Deus nessa terra através de você. Se você for comigo lá em 2 Coríntios, vamos lá, em 2 Coríntios, no capítulo 4, você pode ir comigo lá, no versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós não devemos atentar naquilo que nós estamos enxergando, mas sim naquilo que não estamos enxergando. Porque o que estamos vendo são passageiros, mas o que nós não estamos vendo, eles são eternos. Como Deus ele olhou para as trevas e não estava vendo as trevas. Ele olhou para as trevas e não estava vendo as trevas. Deus olhou para as trevas e não se atentou naquilo. Ele viu naquilo que não era. Ele viu aquilo que não tinha. Então ele não atentou nas coisas que ele não estava vendo, porque ele estava vendo as trevas. Na Bíblia diz que havia trevas lá. Então ele olhou para as trevas e não viu as trevas. E aquilo que ele não estava vendo foi aquilo que ele disse que ia acontecer. Ele chamou luz. Você está vendo para como? Como é que você está vendo? Como é que você está enxergando? Qual é a forma que você está enxergando? Como é que você está vendo as coisas? Você está olhando para as circunstâncias e está dizendo que essa circunstância aí, aquilo que você está tentando, você é aquilo realmente que vai acontecer? Porque fé não enxerga assim. Você entende? Você deve olhar para aquilo que você não está vendo. E aquilo que você não está vendo é exatamente aquilo que vai acontecer na sua vida. E você deve olhar com os olhos da fé, que é aqueles olhos que quando você olha, você não enxerga o que os olhos naturais estão te mandando enxergar. Você está compreendendo? Você entende isso? Então nós não devemos atentar para as coisas que nós estamos vendo, mas aquilo que não estamos vendo. Porque as coisas que não são, elas vão surgir nessa terra se você enxergar que aquilo que Deus já fez por você, Jesus Cristo, Ele já liberou, você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Então você fala, mesmo que os seus olhos naturais estejam te dizendo que aquilo não tem solução, você deve enxergar após aquilo ali. Você deve enxergar ao contrário daquilo ali. Deus, ele faz. Comece então a ver como Deus vê. Comece a visualizar a forma de como Deus enxerga as coisas. Quando você visualiza como Deus vê, então todas as coisas se tornam possíveis. Todas as coisas começam a se mover ao seu favor. Deus, ele olha para aquilo que não é como se já fosse. E é o mesmo tipo de fé ele colocou diante dos teus olhos. Então não deixe que a circunstância dite as regras para a sua vida. Mude ela com a visão de Deus e declare o que você crê e o que a palavra te dá para que você se mova nisso. Tá bom? Nós estamos dando uma série de ensinos na nossa igreja sobre fé. Espero ter te abençoado nesse dia. Deixe os seus comentários e em breve nós estaremos ao vivo de novo ministrando a palavra de Deus. Foi uma honra ter a sua companhia esse horário. Fica na paz, em nome de Jesus.
e até a próxima.